Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Estamos aí chegando na reta final, eu acho que da maior série de sermões que nós já tivemos na igreja. São mais de 30 sermões sobre as maravilhas de Deus. E hoje, de um modo específico, nós estaremos falando sobre uma doutrina maravilhosa, como diz o próprio tema geral, né, daquilo que nós temos refletido, mas não apenas isso, é o cerne do Evangelho. Se você não compreende isso, você não compreendeu o Evangelho. Você não compreendeu a obra salvadora de Deus em seu favor. Nós vamos falar sobre a justificação. Justificação. E nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Nós vamos partir de um texto base, que vai ser ali o fundamento do que nós vamos pensar, mas vamos também visitar alguns outros textos, na sua maioria, aí na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos partir então de Romanos capítulo 3, verso 21 a 31. Também vamos citar alguns aspectos do Velho Testamento e depois nós vamos passear um pouco em outros textos de Romanos sobre esse tema. E por que Romanos? Porque talvez seja o livro da Escritura que aborde com mais profundidade, de modo mais extenso, a questão da justificação. Então depois, se você puder fazer desta carta de Paulo aos Romanos, não é? Um texto para a sua devocional diária, para você aprofundar a sua fé e conhecer mais sobre esse ensino tão elementar, tão fundamental, então faça isso, gaste esse tempo com esta carta tão maravilhosa. Vamos lá então, Romanos capítulo 3, verso 21 a 31. Assim nos diz a Escritura: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abra o nosso entendimento para a Tua palavra e para o entendimento dessa doutrina tão basilar, tão essencial para a nossa vida como crentes individualmente, mas também como comunidade, como família da fé. Que nesta noite, ao entendermos a justiça do Senhor derramada em Cristo em nosso favor, que nós sejamos encorajados, consolados, fortalecidos. E quem sabe, ó Deus, alguns que ainda não estão debaixo da justiça de Cristo, estão, ó Deus, com a sua justiça própria, e com isso, ó Deus, debaixo da Tua ira, que o Espírito Santo do Senhor derrame a bênção de abrir o entendimento e o coração para essa verdade tremenda do Evangelho, para que haja nova vida, para que haja conversão, para que haja novo nascimento, para que haja uma experiência verdadeira com o Senhor. É o nosso clamor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante que o texto começa com um mas. Mas agora.
toda vez que você tiver uma conjunção assim, eu te dou um conselho. Tente ver o que está antes. Por que o texto tem essa conjunção, não é? Quase que mostrando que há um ponto de partida à luz de algo que foi dito, não é, anteriormente. Então, tem ali um mas, um contudo, um entretanto. Volte um pouquinho nos versículos para que você entenda por que o autor está agora lançando um novo argumento. E o que nós temos um pouquinho antes desse mais? Temos uma conclusão cabal. Uma conclusão cabal. Se você olhar capítulo 1, capítulo 2, e até aqui no capítulo 3 de Romanos, basicamente o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus, que é santo, justo e verdadeiro, é um Deus que está irado com a humanidade. Está irado com as pessoas. E ele tem razão de estar irado. E a razão da ira dele é porque ele é um Deus justo. E alguém que é justo, se você é uma pessoa que busca ser justo nos seus negócios, se você é uma pessoa que, por exemplo, se indigna com a injustiça das pessoas, você entende que justiça é você dar aquilo que o outro merece. É você respeitar um princípio de equidade. E por que Deus está irado com os homens, com a humanidade? Porque a humanidade deu as costas para Ele como Criador. E a humanidade, então, abraçou o mal e o pecado. E apesar dele ter colocado em nós a lei, inclusive você não precisava da lei de Moisés para entender que você é pecador, e aí no capítulo 2, o texto fala sobre isso, essa lei está cravada no seu coração. Todos nós temos um princípio de moralidade, todos nós temos consciência, até certo ponto, de certo e errado. Por isso, qualquer sociedade, qualquer momento da civilização humana, existem leis, existem princípios que regem o nosso comportamento. Então nós temos ciência de questões morais, nós somos seres morais. E apesar da gente ter essa consciência, nós não adoramos a Deus como deveríamos, não nos rendemos a Ele e pecamos sistematicamente contra Ele. E aí ele pergunta ainda, e o judeu? O judeu tem uma vantagem? Por ele conhecer e ter recebido uma lei escrita, nesse sentido, uma revelação mais clara, mais objetiva da vontade de Deus, como Deus quer que nós vivamos e agrademos o coração dele. E ele diz, isso não deixa de ser uma vantagem, no sentido de que eles receberam os oráculos, a profecia de Deus, mas na condição espiritual, não. Na condição espiritual, os não-judeus e os judeus estão dentro da mesma situação se você e se nós não conhecemos a justiça que procede de Deus. Então, toda a humanidade, judeus e gentios, estão debaixo da ira de Deus. Então, um pouquinho antes do mais, aí no capítulo 3, não é? Qual que é a conclusão que ele chega? Verso 9. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? E ele está falando agora do judeu. Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. E aí a conclusão, que envolve você, diz muito respeito a você. Você está incluído nisso aqui. Tá? Não há nenhum justo. Não há nenhum justo. Nenhum sequer. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Então aqui há uma conclusão que envolve a todos nós. Você pode, ao se comparar com outro ser humano, falar assim, eu acho que eu sou mais justo que essa pessoa. Mais justo. Eu não sou capaz de fazer isso e isso que tal indivíduo fez ou faz. Eu nunca matei alguém, por exemplo. Eu nunca roubei o dinheiro de alguém, ou coisa parecida. Mas se você olhar para a sua história,
se você sondar o seu coração, se você for honesto com a sua mente, e você se olhar diante de um Deus que Ele é plenamente justo, você vai perceber que a palavra de Deus, quando ela chega a esta conclusão, não há um justo sequer. Então, aqui nesse lugar, ninguém é justo por si mesmo. Ninguém é bom. Você entendeu? Inclusive você. Não há um que faça o bem. Você pode se achar bom ao se comparar a outros seres humanos. Mas diante da justiça de Deus e da santidade de Deus, você não é justo. E não há um sequer. E não escapa nem judeu e nem gentio. O fato de ter a lei aguçou a percepção da própria maldade do coração humano. Então, esta é a nossa situação. E se nós falamos de Deus, Ele próprio se declara, desde o Velho Testamento, como o Deus justo e da justiça. Justo e da justiça. Então, veja só, que coisa tremenda. Por exemplo, Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Então, diferente de você, que tem caminhos injustos, que faz escolhas erradas, que se rende, que cede àquilo que fere o coração de Deus, em contrapartida, todos os caminhos de Deus são justos. Você pode não entendê-los, você pode não compreendê-los, você pode até lutar com eles, mas todos os caminhos de Deus são justos. Isaías 45:21. E não há outro Deus além de mim. Olha o que Deus diz sobre si próprio. Um Deus justo. Mas ele continua. Justo e salvador. Aleluia. Porque se ele fosse só justo, se fosse só justo, e sendo todos nós pecadores, injustos, não havendo um justo sequer, na verdade esse mundo nem teria como existir. Não há outro além de mim. Isso está lá em Isaías 45:21. E aí lá em Sofonias, que há uma profecia para a cidade, uma profecia de juízo, uma palavra dura contra o povo, os juízes, os sacerdotes. Deus diz assim, e Ele está se referindo aqui, que no meio dela, da cidade, está o Senhor. Então Ele fala de muita injustiça. Mas aí lá em Sofonias 3:5, Ele já tinha falado da injustiça nos versículos 1, 2, 3 e 4. Agora Ele diz assim, no meio dela está o Senhor, que é o quê? Diferente da cidade, diferente dos sacerdotes, diferente dos juízes, diferente dos reis e assim por diante, que é justo. Agora olha só, a força dessas palavras. E jamais comete injustiça. Jamais comete injustiça. A cada manhã Ele ministra a sua justiça. Isso aqui é muito sério. Toda corrupção, todo mal, está dioturnamente diante dos olhos de Deus. Não nos enganemos. Ele está o tempo todo com seus olhos em nós e no mundo que está ao nosso redor. Não há nada, nada, nada que possa se esconder dele. E Ele é justo. A cada manhã Ele ministra a sua justiça e a cada dia Ele não falha. Só que há uma contraposição. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. E Deus ainda declara em Isaías 33:22. E olha que coisa tremenda. E aqui, nós vivemos numa geração que tem dificuldade com isso. Nós temos uma geração que quer negar que Deus é justo. E sabe por que a nossa geração deseja negar esse atributo de Deus, essa natureza de Deus? Porque nós sabemos, se Ele é justo, isso vem contra nós. Então nós vivemos um tempo que nós temos um discurso de um amor que nega a justiça. Não, mas um Deus que ama. Aí o indivíduo vai e diz que esse Deus que ama, Ele não vai ser justo assim. Ele não vai punir assim.
Um Deus que ama, por exemplo, na visão de muitos, é um Deus que não pode mandar ninguém para o inferno. Opa, peraí. Isso é a mentalidade do nosso tempo. Mas o que a Bíblia nos adverte é que Deus, Ele é sim justo. E que Ele não joga a sujeira de ninguém para debaixo do pano. Ou para debaixo do tapete. E tipo assim, não, tudo bem, eu sei que é difícil obedecer, tudo bem, eu sei que isso é muito mal, mas eu amo tanto você, faz de conta que eu não vi. Gente, Deus não é assim. Ele é um Deus plenamente justo. Plenamente justo. E aí então, Isaías 33, 22. Pois o Senhor é o nosso juiz. Aí a gente quer que Deus seja o nosso juiz quando a gente entende assim, Senhor, alguém está fazendo algo terrível contra mim, Senhor, aquele infeliz que não me paga, seja o meu juiz, Senhor. Seja o meu juiz, Senhor, eu estou sendo injustiçado, meu patrão não está respeitando o meu direito, tal. Aí você quer que Deus seja juiz, mas você tem que entender que Ele é seu juiz. Ele julga você. E com justiça. Com justiça. Só que, glória ao Senhor. O Senhor é o nosso juiz. Mas Ele também é o nosso legislador. Está lá, Isaías 33, 22. O que isso significa? Que iniquidade, transgressão, pecado, não é uma coisa que eu acho. Não é uma coisa assim, mas eu, na minha visão, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Há um Deus que estabeleceu sua lei. Pecado não é uma coisa subjetiva. Pecado é o que Deus diz ser uma transgressão, uma iniquidade. E Ele, que é o legislador, que estabeleceu a sua lei, também é aquele que julga conforme a sua lei. E Ele é o nosso rei, segundo esse texto, Isaías 33, 22. É Ele quem, e aí glória a Deus, né? Eu já vou dando suspiro para você não ficar desesperado, tá? E não ter que esperar tanto, para você saber se tem salvação. Tem salvação, viu? Porque aí o versículo diz assim, Ele é juiz, Ele é legislador, Ele é rei, então ele tem autoridade, mas Ele nos salvará. Ele nos salvará. Mas como Deus salva? Como é que Deus salva gente má? Como é que Deus pode julgar você e absorver você? Absolver também, né? Para junto. Pensa, um Deus santo receber você e esse mesmo Deus santo dizer, não existe culpa, apesar de você ter quebrado a minha lei, nisso. E olha que a lista é longa, hein, gente? A lista é longa. Já pensou se a gente juntasse tudo? Todos os nossos pecados, de todos os nossos tempos. Então, a doutrina da justificação, ela é a resposta do que Deus fez para equacionar esse dilema. Um Deus que ama, um Deus que é bom, um Deus que tem planos, como diz Isaías, eis que eu tenho planos a respeito de vocês, planos de paz. Esse Deus que salva, mas como Deus equaciona com o fato de que nós somos pecadores, de que nós somos injustos e que Ele precisa, Deus precisa julgar e punir o nosso pecado. Como que Ele resolve isso? Como que Ele resolve isso? Observe que há muitas visões religiosas quanto a caminhos que as religiões propõem para essa questão. O Espiritismo, por exemplo, tem lá a lei do karma. Lembra da lei do karma? Como é que a gente resolve isso? Você tem que pagar. Você tem que pagar o seu mal. Como é que você faz? Você tem muitas vidas.
Você está sofrendo hoje, é porque você foi um infeliz na vida anterior, fez muita coisa que não devia. Então, a lei está batendo em cima de você, e a gente vai então, de reencarnação em reencarnação, tentando se transformar num espírito mais puro. Aí tem gente que quer voltar lá, fazer regressão. Né? O tanto de gente que eu já ouvi falar assim, não, porque eu fui um senhor de engenho. O outro, não, porque eu fui, né, um homem muito mau, porque eu fui o senhor de escravos. Eu não vejo ninguém dizendo, não, eu fui o escravo. Entendeu? Eu já sofri demais, eu descobri que eu sofri demais lá, por isso que hoje eu estou bem, porque eu já sofri tanto. Você sabia que eu fui escravo? Morri lá no senzala, eu nunca vi. Ninguém faz uma regressão falar um trem desse, você já viu? Geralmente quem faz está procurando saber o quê? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que a vida está ruim? Não, você tinha uma vida melhor. Você fez besteira. Então é o modo de você o quê? Receber justiça. E eu costumo dizer que é a coisa mais egoísta da face da terra. Porque veja só, pela lei do karma, tem duas formas de você equacionar a balança da justiça de Deus. Primeiro, você precisa sofrer. Sofrimento expurga, limpa o seu pecado, o seu sofrimento. E você fazer caridade. Agora eu pergunto para você, o outro está sofrendo. Ele não está expurgando lá os pecados dele? Não está equilibrando a balança dele? Aí você vai lá fazer caridade para ele. Você está ajudando ele e atrapalhando ele. Segundo, é porque eu amo. Ama nada. Você está fazendo caridade para resolver o seu problema. Então é um negócio travestido de a caridade. Caridade coisíssima nenhuma. É uma tentativa humana de ser aquilo que você não é. Ser bom por si mesmo. Ser bom por si mesmo. E negar que Deus é o juiz. Negar que Deus é o Senhor. Negar que a sua conta é com Ele que você tem que acertar. Entende? Então não tem amor por trás. Tem uma tentativa pessoal, humana, de resolver o seu problema com o quê? Com a justiça. Que basicamente é uma lei sobre justiça. E assim, se você observar, as religiões, de um modo geral, elas são caminhos alternativos dizendo para você, faça isso, isso e isso, e Deus vai te aceitar, Deus vai te receber. Assim você vai resolver o problema da justiça de Deus. Se você tiver tal e tal desempenho, tal e tal performance. A questão é que isso nega o Evangelho de Cristo, nega o que a palavra de Deus nos revela como o caminho da justiça de Deus. Então vamos para o texto. Como eu disse, ele começa respondendo ao fato de que nenhum de nós consegue obter uma justiça própria que agrade o coração de Deus, que tire de nós a sentença espiritual, a condenação espiritual. Ninguém consegue isso. E aí então, diante dessa conclusão, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos apresenta algumas coisas tremendas. Primeira coisa, a origem da justiça. Nós vimos que nós temos que responder diante de um Deus justo. Desde o Velho Testamento a palavra de Deus está dizendo, Ele é justo, dele procede a justiça e Ele é o juiz. É Ele quem julgará a todos. Ok. Só que aí a Escritura começa a dizer, existe uma justiça de Deus em seu favor. Você tem o seu problema com o juiz. Os seus pecados, os seus erros são uma escrita de dívida contra você. Há um registro de todos os seus pecados contra Deus. Como nós vimos, os olhos dele estão em todos os lugares. Ele julgará todas as coisas. Ele não deixará de punir o pecado. Ele punirá todo o pecado. Todo o pecado. De todas as pessoas. Mas aí a Escritura nos diz, mas há um modo
em que Ele conquistou para você uma justiça que é substitutiva. Como você não tem condições de resolver o seu problema, Deus agiu para resolver a sua condição, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Uma justiça que provém de Deus. Lembra da lei? Ele é o legislador. Então, o que é pecado? Você pode até discordar, mas pecado é o que Deus diz que é pecado. Você vai ser julgado a partir de quê? Daquilo que Deus concorda e sabe e estabeleceu que é pecado, que é iniquidade, que é transgressão. Mas aqui está dizendo, há uma justiça de Deus que transcende essa lei, que está acima dessa lei. E mais extraordinário, o texto diz que é uma justiça da qual a própria lei dá testemunho. A lei e os profetas. Então, se você lê o que a Escritura diz, pega lá os 10 mandamentos. Não matarás, não cobiçarás, não farás imagem, escultura, e tantas coisas. E tudo que se desdobra ali do decálogo, dos 10 mandamentos, como lei de Deus. O que aqui está dizendo é que se você voltar lá, você verá sinais de que Deus está dizendo, você não consegue. Então, tem uma justiça em seu favor, para você, para resolver a sua situação espiritual, para lidar com o fato de que você não será obediente. Há uma justiça. E aí a Escritura está dizendo que a própria lei aponta, ela demonstra o quanto você é incapaz de agradar a Deus, mas ela também já aponta, há um caminho, há uma salvação, há uma justiça que vem de cima em seu favor. Ele é a origem, o próprio Deus é a origem. Justiça de Deus, diz o texto. Justiça de Deus. Mas aí a gente aprende não apenas a sua origem, que tem uma justiça de Deus, que transcende o peso da lei, as consequências da lei. A gente aprende como essa justiça opera. Como que eu posso obter essa justiça em meu favor? Como? E aí o texto vai nos explicar. Olha que coisa tremenda. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E aí ele diz, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há distinção entre quem? Lembra que aqui ele está falando toda hora de judeus e de não judeus? O que ele está dizendo é, seja você alguém que nasceu no judaísmo, seja você que nasceu em outra cultura, há um caminho de salvação. Essa justiça está em Cristo. E como que a gente recebe essa justiça? Não é por mérito, não é por esforço, não é por performance, não é fazendo escolhas certas e deixando escolhas erradas, não é uma barganha, não é uma negociação, mas é receber algo que foi feito por Deus em seu favor. Em seu favor. E diz o texto, mais de uma vez, isso só é possível pela fé. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. Fé em quem? Em Jesus. Então a justiça que vem de Deus, que tem origem nele, ela opera, ela trabalha na nossa vida à medida que eu derramo o meu coração, a minha vida em fé. Fé em Jesus Cristo. Fé naquilo que Ele fez e que eu não podia fazer por mim mesmo. Por isso, lá no capítulo 1, texto, inclusive, que a gente tem tido como texto tema deste ano, no verso 16, a Escritura diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho significa boa notícia. Qual que é a boa notícia? Você, devedor.
você condenado, você que está debaixo da ira, Deus proveu uma justiça para você. Deus proveu um meio para você chegar diante dele sendo aceito, sendo amado, sendo recebido, apesar de você ser quem você é, pecador. E aí Paulo continua dizendo nesse texto, primeiro do judeu, porque primeiro recebeu a revelação da palavra de Deus, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, presta atenção nessa expressão, do princípio ao fim. Que princípio? O princípio da sua nova vida com Deus. Até quando? Até você chegar na eternidade. Do princípio ao fim. É vivida através de quê? Da fé. Não existe barganha, não existe negociação, não existe performance, não existe obras, não existe penitência, não existem outros intercessores, não há outro caminho, há apenas um caminho, uma única verdade, uma única vida, porque só Ele pode derramar a justiça que procede de Deus e você recebe pela fé. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Mas o texto básico que nós lemos, no capítulo 3, nos mostra que procede do próprio Deus uma iniciativa dele de vir ao seu encontro, de fazer algo por você, que você não tinha como fazer por si mesmo. Isso se opera na sua vida quando você deposita plenamente a sua fé em Jesus Cristo. Mas como isso se fundamenta? Como isso se fundamenta? E aqui há algo muito importante para você entender. Não é só você crer que Jesus existiu. Não é só você crer, não, eu até acho que realmente Jesus morreu na cruz. Não é apenas isso. Mas é você entender o que isso tem a ver com a justiça de Deus em seu favor. Por isso o texto continua e diz o seguinte. Estou voltando lá em Romanos 3, no capítulo 3, mas ali um pouquinho mais à frente. Quando depois de dizer que todos nós somos destituídos da glória de Deus, aí o verso 24 diz assim, sendo justificados gratuitamente. Para mim isso aqui parece ter uma redundância, né? Gratuitamente pelo quê? Pela graça. O que é graça? É o favor imerecido de Deus, a gente receber o que nós não merecemos. E aí o texto está dizendo assim, gratuitamente você recebeu graça. Mas como? Como? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mas como Cristo redime alguém? Como Cristo redime alguém? O texto continua. Deus o ofereceu como sacrifício. E aí entra uma palavra aqui muito importante. Para propiciação. Preste atenção então no que eu vou te explicar. Lembra? Deus é juiz. Deus não pode fingir que você não pecou. Isso feriria a natureza dele, o ser dele. Ele é santo. Ele não pode conviver com o seu pecado. Receber você com o seu pecado. Então, ele pegou a ira dele. Quem estava você? A ira dele. Toda a ira, todo o juízo, que tem a ver com todos os seus pecados. Os lá de trás, os que você cometeu hoje, os que você vai cometer essa semana, e todos os outros que você vai cometer. Ele pegou toda a ira, todo o escrito de dívida, toda a condenação, e ao invés dele jogar sobre você, ele lançou na cruz sobre o Filho.
Ele é propiciação. Isso significa que Ele é uma justiça que substitui a sua. Porque você só te sobra uma coisa: condenação e ira. Mas Ele recebe essa ira. E por quê? Que ao receber essa ira e esse castigo na cruz, Ele pode te dar redenção, porque diferente de você, Ele foi plenamente justo. Sabe a lei que você não cumpriu? Ele cumpriu plenamente por você. Então o que Deus fez? Ele lançou a sua justiça no próprio Filho. E o que a Bíblia está dizendo é que só há uma maneira de você tomar para si isso que foi feito. Crendo que Jesus é esse sacrifício perfeito no seu lugar. Então não basta crer que Ele morreu na cruz. É necessário você crer no porquê Ele morreu na cruz. Por que Ele morreu na cruz? Porque Ele foi castigado. Nós sabemos que nos últimos instantes de Jesus na cruz, houve trevas. E há algumas falas de Jesus na cruz. Mas se tem uma fala que representa isso que nós estamos dizendo nessa noite, é a última fala. O texto diz, lembra? Esses dias eu falei aqui no culto da ressurreição, não é? A pessoa crucificada, ela tem dificuldade de respirar. Peso do corpo, as câimbras, vão criando um tipo de sufocamento. E é interessante que a Bíblia diz assim, que Ele ergue a sua voz e Ele dá um brado. Está consumado! Expira e morre. No original é uma palavra. Tetelestai. E o que Jesus disse ali? Está pago, Pai. Eu paguei. Pagou o quê? Se Ele não tinha dívida alguma com o Pai. Ele era o Filho amado do Pai. Ele foi o único santo, o único perfeito que pisou na terra. Porque fora Ele não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem obedeça a Deus. Não há quem busque a Deus. Como? Por que Ele foi castigado? O que Ele pagou? Ele conquistou a justiça para que você não tenha que se apresentar diante de Deus com a sua justiça própria. Porque se você se apresentar com a sua justiça própria, você já tem a resposta. Você será condenado. João 3. Porque o Filho veio para salvar. Ele não veio para condenar. Aí você diz assim, então pastor, o senhor falou que Deus é um Deus justo, que Deus condena. É porque você não leu o texto todo. O texto diz assim, que Ele veio para salvar e Ele não veio para condenar. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Deixa eu ser muito claro com você. Você já nasceu em condenação. Então, ou você está em Cristo, e a justiça de Deus, essa justiça que traz o perdão de Deus, purifica você, lava você, salva você, transforma você, ou você já tem a sua sentença. Já tem a sua condição espiritual. Então Deus proveu essa origem. Isso se opera em nós pela fé, mas essa fé tem um fundamento muito claro. É fé na obra de Cristo. É você desistir de ir para Deus com o seu esforço pessoal
e se render plenamente e dizer: Senhor, nada eu posso fazer por mim mesmo, mas o Senhor fez o que eu preciso na cruz. E qual é o resultado disso? Aí o restante do texto nos dá algumas dicas. Onde está então o motivo de vanglória? Ah, pastor, mas se é assim, então significa que então vou viver do jeito que eu quiser viver e vou confiar que o que Cristo fez é suficiente. Isso significa que você não está debaixo da justiça de Deus, da obra da salvação. Sabe por quê? Porque quando a gente entende isso e a gente se rende a Jesus, a gente pensa da seguinte maneira: eu não tenho glória nenhuma, mas eu amo esse Senhor que me alcançou, que me perdoou. Eu não merecia, mas agora toda a glória é para Ele. Eu vou obedecer. Eu não tenho medo do inferno, eu não tenho medo da morte, mas eu quero obedecer. E por que eu vou obedecer? Porque eu o amo, não porque Ele irá me punir. A punição já veio sobre Cristo e Ele já derramou a justiça sobre mim, mas agora eu quero responder a esse amor, a esta obra tremenda que Deus fez por mim. E aí acaba toda vanglória. Acaba toda vanglória. E aí ele diz, não é baseado então na obediência da lei, mas do princípio da fé, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus, só dos gentios. Ele volta a insistir nisso. Visto que existe um só Deus, que pela fé, lembra? O modo com que essa salvação opera? Pela fé. Fé naquilo que Ele fez. Justificará os circuncisos, nesse caso judeus, e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Por quê? Porque você receber a justiça de Cristo é você receber o cumprimento da lei de Deus em seu favor. Alguém viveu a lei por você. E é por isso que o texto também nos diz que Deus é não apenas justo, a fim de ser justo, mas Ele é também justificador. Então o Deus justo é o único que pode dar essa justiça que está em Cristo, arrancar a condenação e declarar você uma pessoa justa. Uma pessoa justa. Já seguindo para o final dessa reflexão do que é a justificação pela fé, vamos dar um pulinho rapidinho. Capítulo 5, versos 15 e 16. Olha o que diz. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. O que é a dádiva? A obra de Jesus na cruz. O que é a transgressão? Se você olhar lá no texto, está falando do pecado de Adão, e como o pecado de Adão trouxe condenação a todos nós. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. O que isso está afirmando para nós? Jesus não pagou o preço apenas daquele pecado original. Mas a dádiva do perdão é sobre todos os seus pecados. Todos. Todos. Por isso, quando você se rende pela graça de Deus, mediante a fé, o seu coração ao Senhor, e você aceita aquilo que Ele fez, guarda isso que eu vou te falar, isso é muito importante. Ele não começa a justificar e vai justificando você. E tipo assim, nossa, hoje eu tive um dia bom, hoje eu
mantive o meu coração mais no lugar, então hoje eu não preciso de tanto, assim, ser tão justificado. Amanhã, aí de repente foi um dia ruim, você teve pensamentos, ações que você tem vergonha. Nossa, hoje eu preciso que Deus me justifique. Não, justificação é pontual. Justificação é quando Deus declara: você, a partir de agora, aos meus olhos, é um justo. Por quê? Porque a injustiça de cada pecado que você cometeu, à medida que você, pela fé, abraça Cristo como seu Senhor e Salvador, todo esse preço foi pago. Todo esse preço foi pago. Por isso é importante a gente entender. Semana que vem nós vamos caminhar nessa direção. A diferença entre justificação e santificação. Se você não entende isso, você não compreende que você foi declarado justo de uma vez por todas. E aí quando a gente olha lá no capítulo 8, que é mais uma conclusão sobre essa justificação, o texto nos diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então a sua condição anterior agora foi transformada numa condição espiritual em que não há mais condenação se você está em Cristo Jesus. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, ou seja, a lei de Deus, lembra, ele é o legislador. O que você fere é a lei dele. E essa lei não tinha como te salvar. Aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida na carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se houvesse algum outro meio, para Deus tratar o seu pecado, ser justo, porque Ele é Deus justo, Ele precisa punir o pecado, Ele é o juiz de todas as coisas. Se houvesse um outro meio, ou algumas possibilidades, fora lançar todo o peso sobre o próprio filho, você acha que Deus ia escolher lançar sobre o próprio filho? Tivesse um outro jeito, um purgatóriozinho, penitência, a gente fazer penitência, muita ação social, sei lá o que for. Fazendo isso, você resolve o seu problema. Agora não há condenação sobre o Marco Túlio, porque ele é um empresário comprometido, por exemplo, com a ecologia. E houvesse então esse caminho, eu vou tornar pecadores meus filhos, eu vou amá-los, e vou recebê-los, e vou aceitá-los, e o meu Espírito vai habitar neles, porque a condição espiritual deles será resolvida, e eu vou ser justo, justo porque de um modo o pecado vai ser pago, e não precisasse, sobre Jesus, filho dele, amado desde toda a eternidade, você acha que Deus ia optar pelo quê? Está entendendo por que Ele é o único caminho? Está entendendo porque só há salvação nele? Está entendendo porque não tem um outro modo? Foi o modo que Deus cumpriu a justiça em seu favor. O que você está fazendo? Tentando ir por outro caminho, por outra via. Impossível.